Nesse vídeo você vai aprender 5 passos para ajudar o seu filho nas tarefas escolares em 2022. Meu nome é Jane, eu sou pedagoga, psicopedagoga e coach parental e sejam muito bem-vindos ao canal Pedagoga Digital. E antes de iniciar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você saber quando tiver vídeo novo por aqui. Trabalhar de casa e ajudar os filhos com as aulas online durante a pandemia foi a realidade da maioria das famílias em 2020. E como se preparar para ajudar a resgatar a autonomia e a segurança das nossas crianças e adolescentes? Vamos agora falar dos 5 passos para você ajudar o seu filho ou a sua filha nas atividades escolares em 2022. Primeiro passo, organização do material escolar. Mas para isso você vai precisar do quadro de horários da escola. No início das aulas, no retorno das aulas, o ideal é você sentar com o seu filho ou com a sua filha e começar a organizar o material escolar. Vai pegar o quadro de horários e vai sentar ao lado dele ou ao lado dela para começar a organizar o material que vai ser usado naquele dia. E isso você vai fazer por alguns dias. Você pode fazer por 7 dias direto, tá? E aí você vai pedindo para que ela passe o material ou ele passe o material para você. Feito isso, você vai conferir junto com o seu filho ou com a sua criança se você realmente não esqueceu de nada e vai pedir para ele ir conferindo. Você vai falando ali os itens que foi colocado dentro da mochila e ele ou ela vai conferir ali ao seu lado. E por quanto tempo é interessante que você faça isso? Pode ser por uma semana. Na semana seguinte, você vai sentar ao lado do seu filho, com aquele horário, com os materiais que vocês vão escolher ali para colocar dentro da mochila, só que quem vai fazer isso não é você, o pai, a mãe ou o responsável. É o seu filho ou a sua filha. E ali você fica ao lado prestando atenção. O que ela está pegando, o que ele está colocando ali dentro da mochila e vai observando, né? Ao final, vocês vão fazer aquela conferência juntos. Na terceira semana, você só vai observar o seu filho ou a sua filha organizando tudo. Mais nada, você não vai fazer mais nada. E o que vai acontecer? Ao final, você só vai participar da conferência. Você vai pegar ali a listagem, ou você vai pegar ali o material, ou você pega o quadro de horários e pergunta: o material tal está aí? Aí você vai olhar se está mesmo junto com a sua criança, sempre junto com a sua criança ou com o seu adolescente, tá? Então, nesse processo, você percebe que a primeira etapa você arruma junto, na segunda etapa, a criança que vai fazer e você fica só observando, você faz a conferência junto, e na última etapa, você só vai fazer a conferência. O ideal é que, com esse processo, durante esse período, e aí pode ser que você perceba que é necessário um tempo maior. E tudo bem, não tem problema nenhum. Mas isso precisa ser seguido para que ele ou ela depois faça isso sozinho. Claro que isso vai depender da idade do seu filho ou da sua filha, tá bom? Segundo passo, acompanhe as tarefas de casa. A primeira coisa é estabelecer um horário. Então, monta um quadro de horários junto com a sua criança ou seu adolescente. E ali vai ter o quê? A organização do que ele ou ela precisa fazer, se ajuda nas tarefas de casa, e ali tem os horários e o que é preciso que ele ou ela faça. Depois, as atividades escolares, o horário de estudo, e sim o momento de lazer. O que naquele horário, depois das atividades escolares, atividades que precisa ajudar em casa, terem sido realizadas, o que eles vão fazer depois? Tem um momento ali de lazer. E ali, você com o seu filho ou com a sua filha vai organizar exatamente isso. O que ele gosta, o que ela gosta. Vamos supor, na segunda-feira ela gosta de assistir um filme no final do dia. Depois de todas as atividades terem sido realizadas, eles podem, né, fazer o que eles querem fazer. Vamos supor, na quarta-feira, seu filho ou a sua filha quer brincar com um amiguinho. Então, depois que tudo for realizado, as tarefas de casa, as tarefas da escola, vai ter um horário na quarta-feira que realmente ela vai poder, ou ele vai poder brincar com o amiguinho. E tá tudo bem. Então, mas isso precisa ser combinado entre vocês. Então, ao longo da semana, claro, dependendo da realidade da família também, ao longo da semana, o que ele ou ela puder fazer vai estar ali, aquele cronograma semanal. Claro
que se alguma coisa não puder ter sido feita, e aí a gente precisa contar com a firmeza, a paciência do responsável, do pai ou da mãe ou do adulto que está ali cuidando da criança ou desse adolescente, em cumprir. Se por acaso deixou de fazer alguma coisa, ou estava enrolando e você percebeu isso, não vai ter o momento lá de lazer. Não vai fazer o que quer, tá? Porque não foi responsável, então a gente tem consequências quando a gente não cumpre o que nós deveríamos cumprir, né? Então assim vai acontecer com o seu filho e com a sua filha. Deixou de fazer alguma coisa, não vai ter aquele momento do que gostaria de fazer, tá? Não vai ter aquele momento em que ele ou ela vai fazer o que quiser. Isso não vai acontecer. Então, precisa ser firme em relação a isso. Outro ponto muito importante, que isso não pode ser esquecido, é que o ambiente de estudo, ele precisa ter o mínimo de interrupções possível, porque atrapalha muito. A criança começa a estudar, o jovem começa a estudar e começam a chamar. Né? Ah, fulano, vai fazer isso. Ah, fulano, pega não sei o quê. Voltou para o ambiente de estudo, é para estudar. Só vai ser dali depois que aquele horário acabar. Outro ponto importante que precisa ser conversado com o seu filho ou com a sua filha é em relação, assim que a pessoa chega da escola. Deixe já no seu planejamento o horário de estudo para que o seu filho ou a sua filha revisitem o conteúdo que foi dado na escola naquele mesmo dia. Pesquisas confirmam que quando nós estamos aprendendo algum assunto, algum tema, e depois nós fazemos alguma atividade de fixação, nós nos apropriamos desse conhecimento. Se deixar para ver isso depois de 2 dias ou semana que vem, acabou. Então, essa janela se fecha. Por isso que é muito importante, extremamente importante, viu aquele conteúdo, aprendeu aquele assunto, no mesmo dia, faça atividades, provavelmente o professor passa aquela atividade para casa, tal, ou releia aquilo que foi, se não tiver atividade, releia o que foi visto, tá? Mas se tiver tarefa de casa, faça no mesmo dia que aprendeu aquele conteúdo. Assim você vai conseguir tirar aquele conhecimento, aquela informação da memória de curto prazo e vai colocar na memória de longo prazo. É claro que isso é um processo, isso não se dá de forma imediata, mas isso ajuda muito nesse processo, tá? Outra estratégia que funciona muito bem é você pedir para o seu filho ou para a sua filha explicar da maneira, né, que eles sabem explicar, do jeitinho deles, o que eles aprenderam sobre aquele assunto, se eles podem explicar para você. Se você perceber que ele ainda está com alguma dúvida ou ele ainda não lembra de algum detalhe, peça para ele dar uma olhada no material e aí depois você senta com ele ou com ela e peça para ele explicar da forma como ele aprendeu. E depois acompanhe quando o seu filho estiver fazendo as atividades, para você perceber se realmente ele entendeu ou se ficou alguma dúvida. E aí você consegue avisar, pontuar a professora de que realmente ele precisa de uma nova explicação, porque ficou alguma coisa perdida pelo meio do caminho, tá? Ficou alguma informação perdida pelo meio do caminho, tá bom? Isso acontece e não tem nenhum problema em pontuar a professora em relação a isso. Terceiro passo, seja flexível. Pois é. Quando falamos de organização de quadro de horários, de atividades, né? E ali a gente tem atividades que a criança ajuda na rotina de casa, atividades da escola, do curso. É claro, né, que a gente precisa entender que não dá para não mudar nunca. Claro, a vida não é uma linha retilínea, né? Então, se por acaso alguma coisa acontecer, e assim, não é alguma coisa que seu filho está com preguiça, ou ele não está afim de fazer, não é isso. Se houve alguma mudança significativa na rotina, se por acaso a sua filha ou o seu filho não está se sentindo bem, então, sim, existe uma flexibilidade aí, você pode rever os horários, ou de repente algum evento novo aconteceu e aí você vai precisar reorganizar os horários, você pode fazer sem problema nenhum, mas lembre-se de tê-los ali ao lado, para que aquilo ali, além de ficar visível para vocês, eles participem daquela organização, para que eles também se sintam responsáveis e cumpram os combinados.
Quando ele for fazer algo que você realmente não esperava e aquilo não agradou, não foi legal, sem pena, sem agressividade, sem infantilização da voz, sem rodeio, com firmeza. Assim como você fala com uma pessoa e você vai ali pontuar, você vai ali chamar a atenção sim, quando for necessário, falar o que estava errado, né? O que não pode ser feito, né? Por que não pode ser feito? O que a criança está aprendendo, o adolescente está aprendendo. Essa questão da gente falar porquê das coisas é para que ele saiba ou ela saiba o que ela fez que não pode fazer. Não não um comportamento adequado. Né? Então, assim, a gente precisa estar o tempo todo orientando. Quarto passo, as consequências. Assim que o dia começar, vá junto com o seu filho, com a sua filha, olhar lá o planejamento e você pode lembrar, ó, que legal, após as atividades X e Y, você tem a tarde toda para brincar. Olha que bacana. Ou então, nossa, no horário tal, você vai brincar com fulano, ou fulano vem aqui em casa, que legal. Se não fizer a lição ou as atividades que estão ali organizadas para aquele dia, não vai fazer o que você quer depois. É bom lembrar, porque às vezes, né, ainda mais quando você começa a organizar, né, a criança ainda não está acostumada, o adolescente ainda não está acostumado, então é bom relembrar. E nesse momento, se você perceber que tem alguém enrolando para fazer alguma coisa, você relembra, ó, se não fizer o que precisa ser feito, depois não vai brincar com fulano, ou não vai assistir o filme que quer, ou não vai jogar lá o joguinho tal. Relembre, porque no início realmente é complicado. Né? Para qualquer tipo de organização, qualquer tipo de hábito que a gente construa, é difícil sim no início, tá? Mas é por isso que precisa de vez em quando relembrar. Quinto passo, sem culpa. Exatamente isso que você ouviu. Não se sinta culpada, não se sinta culpado. As crianças e os adolescentes não têm maturidade para entender o que faz parte ou não de uma rotina. E isso eles estão aprendendo com os pais, com os adultos ali que estão cuidando deles, entendeu? Então, assim, não é para se sentir culpado por achar que está sendo rígido, não é. Todo mundo precisa de limite, todo mundo. E o que você está fazendo é cumprir o seu papel de responsável, de cuidador, de pai, de mãe, tá? Então, não se sinta assim. E lembre-se, tudo que você quiser que o seu filho ou que a sua filha faça, você precisa reservar um tempo para ensinar antes. E aí não é ensinar uma vez e acabou e agora você já sabe fazer e você não está fazendo porque você não quer. Não. Às vezes você pede para a criança ou para o adolescente ajudar em alguma tarefa de casa, vai ali lavar o prato ou arrumar a cama e muitos não sabem nem por onde começar. Entendeu? Então, assim, precisa ter esse tempo, esse cuidado. Fica ali alguns dias ensinando, com paciência mesmo. Depois eles vão ser capazes de fazer sozinho, com certeza. Mas no início você precisa tirar esse tempo, se dedicar, né, reservar esse tempo para ensinar o que você precisa que a sua criança aprenda. Educar diariamente exige muita paciência, tá? Não é que os seus problemas vão ser resolvidos, isso nunca mais vai acontecer, não é isso. Mas é claro que com o passar do tempo vai ficar mais leve, com o passar do tempo você vai ter crianças e adolescentes que vão te ajudar a executarem não só as tarefas, né, do ambiente onde vocês vivem, né, mas também eles vão ter responsabilidades com as atividades deles. E isso não vai te desgastar, não vai te sobrecarregar, porque você já direcionou o que cada um tem que fazer. E como tudo na vida, nada é da noite para o dia, tudo é um processo. Continue sendo paciente, firme e gentil. E se você gostou do tema desse vídeo, clica no like. E se tiver alguma dúvida, deixe seu comentário aqui abaixo que vai ser um prazer responder você. Beijos e até o próximo Papo Pedagógico.